value trades, Forex, CFDs, and commodities. O webinar de hoje é sobre swing trade, como fazer swing trade. Eu sempre costumo, nos webinars que a gente realiza aqui na Volotrades, eu gosto de deixar tudo bem explicado, e caso quando alguma pessoa estiver vendo a gravação, ele possa compreender. Então, vocês me entendam, não é que eu vou, assim, meio que muitos podem dizer, o Eliel vai enrolar. Não, eu vou deixar tudo bem explicado para que quando você vai operar aí no mercado, você, a estratégia que você passar aqui, você consegue realizar ela de uma forma perfeita. Deixa eu avisar a vocês também que operar no mercado Forex envolve riscos e você tem que estar ciente desses riscos. Nunca coloque um dinheiro que você não possa perder, aquele dinheiro que você sabe que se perder vai fazer falta. Então, coloque um capital que se você perder, ninguém quer perder no mercado, mas a gente já entra ciente dos riscos. Então, que se você perder esse dinheiro, não lhe venha fazer falta, beleza? Fique ciente desses riscos. Então, vamos lá. Como qualquer outro sistema, swing trade, como qualquer outro sistema, ele é um sistema que requer paciência, é um sistema que requer dedicação e calma, tá? Não pense que por você estar operando, seja no gráfico diário, seja no gráfico semanal, seja no gráfico mensal, que você vai estar ali, abrir a operação, deixa ela rolar e você não vai se incomodar, você não vai se estressar. Não, você vai se estressar da mesma forma. Eu sempre digo que o mercado, ele é um jogo, não um jogo, né? Mas pensa bem, é um tipo um game, vence o melhor. Um jogo de tiro vence quem estiver melhor preparado, né? Então o mercado é como um game. Se a tua mente não estiver preparada para ficar negativo, a sua mente trabalhar daquela forma que só quer ficar positivo, então pode ser que você venha operar day trade, venha fazer scalp, venha fazer positivo, venha fazer swing, e você não vai ter lucro, né? Então você tem que sempre estar preparado, não importa quando a sua conta está negativa e quando ela estiver positiva. Então, operar swing trade é como qualquer outra estratégia. Muitos veem assim, mas swing não vai ter tanta incomodação, porque eu abro lá e deixo lá. Não. A mesma incomodação que tu vai ter com day trade, assim, aquela preocupação de perder dinheiro, você vai ter no swing. Então, a estratégia que eu vou passar para vocês, o sistema que eu vou passar para vocês é o seguinte: você abre a ordem e não tem essa de pegou 100 pontos, vou fechar a ordem. Não. Ou rola a ordem até o take, ou rola a ordem até a hora que vai fechar no stop loss, ou deu stop loss, fechar ela. Não tem essa de fechar pela metade do caminho, porque tem que trabalhar essa parte emocional. Sempre trabalhando isso dentro de você. A gente sabe que tem pouco conteúdo na internet sobre swing trade, a gente sabe muito disso, porque a maioria das pessoas hoje ensina você a operar scalp, fazer day trade, e a parte de swing, ela ficou assim, meio que escondida. O mercado Forex, algo que vocês têm que saber, que o mercado Forex, quando ele surgiu ali, que liberou para nós traders de varejo, o objetivo dessa liberação, na minha opinião, para eles liberar as pessoas de varejo operar, foi para gerar liquidez, tá? Gerar liquidez, porque até então, os grandes bancos, os big players do mercado, os caras aí que comandam mesmo, né, movem o preço para onde eles querem, eles operam em gráficos mensal, semanal, diário, no máximo H4. Há instituições financeiras que eles operam em M5, M15, mas são robôs que estão ali para gerar liquidez no mercado. Então, quando eles liberaram, é importante você saber disso, quando eles liberaram o mercado para as pessoas de varejo, eles liberaram com o intuito de pegar e liberar para fazer gerar liquidez. Né? Como assim gerar liquidez? Porque na mente nossa, nós que somos assim pessoas que não temos aquela situação financeira como as pessoas grandes, né? Quem sabe alguém possa ter aí 10 milhões, 20 milhões, né? Mas a gente não tem, pelo menos eu não tenho, né? Isso em conta nesse momento. E o nosso objetivo é alcançar isso. O nosso objetivo é alcançar isso. E com isso a gente vai se expondo no mercado. E cada exposição nossa no mercado, muitas das vezes a gente leva stop. E esse stop é para gerar liquidez para que esses caras possam estar aí ativos. Né? Então, costuma-se dizer que quem opera ali M5, M15, M30,
está gerando liquidez para quem opera em um gráfico maior, tá? Eu sou daquela turma, assim, que eu acredito que toda técnica funciona, não importando qualquer time. Mas eu também sou daquela turma que acredita que o mercado ele pode ser manipulado e que a gente tem que saber o momento certo de entrar e sair. Então, só para deixar bem claro para você, porque muitas pessoas hoje já estão optando pelo swing, né? Muitas das pessoas que optam pelo swing estão optando também a operar sem stop. E a gente vai falar disso também. Por quê? Porque cansou de levar stop lá em 15, em 5, no 30, e resolveu pular para o diário para encontrar isso, para não precisar ficar levando, quem sabe, o stop em vão, ou stop hunt, né? E pegar e operar sem stop, trabalhando com a margem, a gente vai falar disso. Então, swing trade são operações a longo prazo. A longo, médio prazo, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano. E, quem sabe, como aconteceu em 2015 com o EuroCHE, pode durar um dia, vai que o par despenca 32 mil pontos em um dia. Só que quando muitas pessoas vão operar swing trade, elas operam de uma maneira errada. Eu considero que eles operam de uma maneira errada. Por quê? Veja só, a gente, quando trabalha em uma empresa, geralmente tem o dono da empresa, né? Aquele cara que fundou a empresa. Dentro desse dono da empresa, vai ter o cara que é o gerente da empresa, vai ter o supervisor da empresa, vai ter o encarregado, que é o líder, né? E vai ter lá o cara que é o funcionário que trabalha naquela empresa. No mercado, muitas pessoas não enxergam isso dentro do mercado. Quem sabe o cara está operando H4, essa questão aí que o Marcelo perguntou, o cara está operando H4 e acha que o H4 vai conseguir, mas o H4 está em tendência de alta, mas o mensal está em tendência de baixa. Né? O cara olha H4 tendência de alta, mas o mensal a longo prazo, em todos os anos ali, ele está vindo em uma tendência de baixa. Então, isso que o cara ele não consegue entender. Que se o par estiver em uma tendência de baixa, num gráfico maior, ele vai comandar todo o movimento nos gráficos menores. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma para vocês entenderem. Veja só, tem gente que... Eu conheço um cara que ele faz uma analogia diferente, mas vamos lá. Veja só. Aqui, o mensal é o dono da empresa. O cara que comanda a empresa. Já já vocês vão entender. O mensal, para ver o time que a gente vai operar. O mensal é o dono da empresa. O semanal é o gerente da empresa. Aquele cara que opina, né? Não, nós podíamos fazer isso, fala com o dono, nós podíamos fazer aquilo. O diário é o supervisor da empresa. O H4 é o líder e os demais times aqui são os funcionários desta empresa. São funcionários que trabalham para essa empresa. Vejam só, o mensal fala para o semanal assim, ó, nós vai cair, vai derrubar o preço. Assim, nós vamos cair até tal ponto. O semanal olha para o mensal e fala, não, nós não vai fazer isso. No caso, nós vai subir. Ali é uma discordância entre o mensal e o semanal. Um fala que quer cair, outro fala que quer subir. O diário já vem falando, não, eu prefiro ficar onde eu estou. Vou andar de lado por um tempo e vou ficar aqui. O H4, que é o funcionário, ele só fica olhando, ele olha ali encarregado e fala para os outros, olha, eles estão achando que vai cair, vai subir, não vão fazer nada. E é isso que as pessoas que operam a swing trade tem que entender, que se o par no mensal tiver em tendência de queda, todos os outros times você vai ter que procurar por uma tendência de queda. Aquela frase, né? Siga a tendência. Eu tenho que falar, siga a tendência. Então, veja bem. Se o mensal tiver em tendência de baixa, o semanal tiver em tendência de baixa, lá no diário, no D1, lá no diário, você não vai procurar por compra. Você vai procurar por venda. Por quê, Eliel? Porque os caras ali, os dois que comandam a empresa, no caso, que comandam o negócio, que comandam aquele par, eles estão dizendo que a tendência maior está em baixa. A gente vai operar no diário em H4. Então, o nosso objetivo é sempre seguir a tendência dos pares maiores. Se no mensal estiver em baixo, o semanal estiver em baixo, o diário, obviamente, vai ter que estar em baixo, você vende. Se um desses três não vai vender, vai procurar um padrão de venda no caso. Se um desses três times tiver uma tendência oposta, por exemplo, o mensal a longo prazo em alta,
o semanal e longo prazo em alta, mas o diário, ele está dando indício de uma tendência de baixa. Você não vai procurar por nenhuma operação, porque você vai estar fazendo um movimento contra a tendência. O nosso objetivo é seguir a tendência, beleza? Então, quando você for operar, eu aconselho você pegar uma planilha, uma caderneta, um papel, um bloco de nota e anotar. Pega todos os pares, né? O mensal demora um mês aí para atualizar, o semanal também. Pega todos os pares e vai. Audicard, por exemplo, tendência de baixa. AUD-USD, tendência de baixa. E vai marcando todos os pares respectivamente a sua tendência. Para aí, quando chegar no diário, você procurar somente por vendas. Só que tem um porém. Muitas pessoas já se perguntam como é que eu vou identificar essa tendência, como é que eu vou identificar? Muitas das pessoas utilizam médias móveis, muitas das pessoas utilizam linhas de tendência, mas nós não vamos utilizar nadinha disso. A gente vai utilizar o RSI para ver a tendência. Só que um pouquinho mais para frente, tá? Vamos lá. Só que assim, quando você for operar, a gente já vai ver sobre o RSI. Quando a gente vai operar no diário, tem um porém. O diário, cada vela, se você for ver aqui, há velas que, em média, por dia, quase movimenta 1000 pontos. Tá? Tem velas que movimentam 1000, dependendo do par, tem par que movimenta 2000, uma vela no diário, tá? Em dia de notícia. E isso é algo interessante, por quê? Veja bem, tu está operando no diário e tu quer abrir uma operação, por exemplo, de venda. E aí tu pensa, eu vou colocar um stop de 100 pontos. Só que para swing trade, um stop de 100 pontos não rola. Um stop de 200 pontos não rola. Um stop de 500 pontos não rola. Por quê? Porque o mercado ele vai dar muitas repicadas, o mercado vai dar muitas recuadas. Por quê? Porque muitas vezes ele vai vir buscar ordens pendentes dos grandes bancos. E quando ele busca essas ordens pendentes, geralmente vai ter estoques parados nessas ordens pendentes. E aí vai estopar o pessoal, sem mesmo você saber quem sabe se colocou stop lá numa ordem pendente que vai vir buscar. Então, por isso que nessa situação, a gente vai operar sem stop loss. Léo, meu, que loucura, a gente operar sem stop loss. Calma aí. Eu vejo muitas pessoas discutindo, falando, os caras que operam sem stop loss não tem resultado, não tem lucro, vai acabar com a margem da corretora, vai quebrar a conta, vai dar stop out. Não. Por isso mesmo que a gente vai trabalhar com uma gestão de risco para que venha poder a gente trabalhar sem stop loss, tá? Não é somente abrir a ordem e tirar o stop, acabou. Colocar o take, partir para o abraço. Não. A gente vai trabalhar com uma gestão de risco que, mesmo a gente operando sem stop loss, a gente vai ter um ponto de saída. Aí, Leão, se tem esse ponto de saída, por que eu não coloco o stop loss lá? Porque simplesmente o mercado pode ir lá buscar e cair depois. Tá? Então, a gente vai trabalhar com um ponto exato, bem certinho, que vocês vão entender. E para isso, eu formulei uma gestão de risco. Tá? Não adianta você assistir o restante desse webinar e você não seguir todas as etapas, que é seguir a tendência, seguir a gestão, seguir a margem e só ir para a estratégia. Não vai adiantar, você vai tomar na cara. Então, siga todas as etapas, beleza? Vamos lá. A primeira etapa, você vai analisar todos os pares. Todos os pares. Viu a tendência ali? Você vai escolher 7 pares, que todos os pares que você analisar, os que tiverem tendência, você vai escolher 7, tá? Que você acha que tem mais chance daquilo acontecer. Desses 7 pares, no caso, você vai diminuir para 5. Você pode abrir 5 ordens somente, beleza? 5 ordens, para que você venha respeitar a sua margem e que você não venha correr muitos riscos. Essas 5 ordens que você vai abrir, elas não podem passar se a tua conta for de $1.000, tá? Deixa eu considerar. $1.000, ela não pode passar de 0,03 o lote. Meu Deus, Eliel, muito pequeno esse lote. Não. O importante aqui é o longo prazo. 5 ordens de 0,03. Não pode passar disso, tá? São $1.000 com 5 ordens de 0,03 e não passa disso. A cada $1.000, tá? Mas essa é só uma etapa da sua gestão de risco para você poder abrir as ordens no sistema. Beleza? E quando a
sua margem. Ali na sua plataforma, quando tu abre lá o teu saldo, vai ter margem disponível e a última margem, ela vai estar em porcentagem. Tá? Eu não vou abrir aqui a minha, ela vai estar em porcentagem. Essa sua margem em porcentagem, ela não pode estar abaixo de 2.000%. Beleza? Então, a sua alavancagem tem que ser o máximo que a conta oferece, a corretora oferece. No caso, na Valor Trades 1 por 500, o máximo que ela oferece, porém, você vai abrir lotes baixos para que a sua margem, você possa ficar um bom tempo, quem sabe negativo, mas não venha dar stop out, beleza? Você não vem. Então, se você abrir 0.03, para você perder uma operação, para você vir a quebrar a conta, o mercado teria que vir 30 mil pontos contra você. 30 mil pontos. Só se fosse um cisne negro, né, acontecendo no mercado, para vir 30 mil pontos contra você. Algo que nunca aconteceu comigo, eu creio que não vai acontecer com vocês, óbvio. Então, para o mercado vir a te dar um stop out. Por isso, essa questão de margem, essa questão de lote. Se você tem um pouco de receio ainda, testa na conta demonstrativa, opera aí 1, 2, 3 meses na conta demonstrativa. Só que tem uma questão, mesmo que tu vai vir trabalhar com essa questão de margem, você tem que ter um limite de ganho. Tipo, não vou ficar o mês inteiro operando, chega as 2 primeiras semanas eu fiz 10%, e nas próximas 2 semanas eu entreguei esses 10% do mercado. Você vai colocar um limite de 10 a 15% de ganho do valor da sua conta. O mesmo valor de ganho, você vai colocar o valor de perda, só que um pouquinho menor. Se eu atingir 8% negativo da minha conta, eu vou parar. Beleza? Coloca a metade do que tu estipular de ganho e coloca a metade de perda. Beleza? Também não venha ficar perdendo e vir a quebrar a sua conta. Beleza? Então, sempre trabalhando essa parte de gestão. A parte principal do sistema de swing trade, a parte principal da operação swing trade que eu considero, é a parte de gestão. Estratégia, qualquer estratégia funciona. Qualquer sistema funciona desde que você utilize uma gestão. E o sistema que eu uso para operar swing trade é o mesmo. Ele só vai funcionar a partir do momento que a gente utilizar a gestão correta. Beleza? Então, vamos lá. Entendido essas partes, conseguindo entender a parte, se o mensal, o semanal e o diário, eles têm que dar a mesma tendência. Se tiver uma tendência diferente, um desses 3 times, você não opera aquele par. Abrir no máximo 5 ordens, uma questão importante. Nunca fazendo preço médio. Nunca fazer preço médio. O que é preço médio, Eliel? Vamos lá, é uma questão importante. Você está vendido aqui, tá? Está vendido aqui. Quando você tiver um tempo maior de swing trade, você pode fazer, mas no começo, por enquanto, não. Você está vendido aqui nesse ponto, o mercado sobe, tá negativo. Quando o mercado chega aqui, você faz um preço médio. Que é para que venha cobrir aquela perda que você está tendo aqui. Tá? Tu abre 2 ordens, né? Para fazer um preço, para que você não venha cair no prejuízo. Aí você vende, você pega essa queda aqui e recupera as 2. Mas há casos que você pode levar stop nas 2. Você pode perder as 2 operações. Então, se você abrir uma ordem, vai ser uma ordem que você vai ficar aberto até o momento que você vai estopar essa operação e não vai abrir outra ordem. Então, nunca faça preço médio. Vamos lá. Vamos falar do RSI aqui, que vai ser o nosso comandante aí do sistema de operações. Para a gente é bem simples, não tem segredo, pessoal, o sistema de swing trade. Eu utilizo, desde que eu aprendi, faz mais de um ano, por aí, desde que eu utilizo, nunca tive problema, se você seguir de todas as formas corretas. A gente sabe que o RSI, ele é um índice de força relativa. Só que, para o brasileiro, para nós brasileiros, quando eu conheci em 2015, 2016, o RSI, para mim, nada passava de um indicador que mostrava sobre compra e sobre venda, né? Nada passava de um indicador que, se tivesse aqui em cima, eu vendia, se tivesse aqui embaixo, eu comprava. Para mim, era só isso o RSI. Só que
Quando eu aprendi o RSI, eu entendi que, além dele ser um índice de força relativa, ele mostra a volatilidade do preço. Ele vai mostrar para a gente quão volátil está o preço. Em vez de ser essa região aqui em cima de sobrecompra e sobrevenda, essas duas regiões aqui em cima vai mostrar para a gente quando o preço está perdendo a volatilidade. No caso aqui em cima, o preço está perdendo a volatilidade, não está mais tendo força, não tem mais volatilidade para subir. E quando ele está aqui embaixo, tá? Ele não tem mais volatilidade, não tem mais força para cair. Mas não quer dizer que quando ele chegar nessas duas regiões, você vai realizar uma ordem, né? Muitas pessoas pegam o preço ali, no caso, vai aqui em ferramentas, né? E vai no centro histórico e eles pegam o preço de fechamento para medir a volatilidade histórica, né? Vai pegar determinadas regiões. Só que a gente não quer enrolar muito, a gente não quer fazer muito negocinho aqui, muito negocinho de lá. A gente vai ficar somente com o RSI aqui, sem precisar fazer ele numa planilha, sem precisar fazer ele em nada. E o RSI vai mostrar para a gente, além da volatilidade, quão volátil o preço está, qual a força que o preço está, ele vai mostrar para a gente a tendência do momento naquele par. Ele vai mostrar a tendência do momento para a gente naquele par. Você pode utilizar qualquer configuração de RSI. Não importa a configuração de RSI que você vai utilizar, ele vai mostrar toda a mesma coisa. Quem sabe ele vai mostrar um pouquinho diferente, tá? Em alguns, ele pode mostrar um pouquinho diferente. A gente vai utilizar duas configurações, tá? Duas configurações. O RSI no período 14, aplicado ao fechamento, o fechamento do preço, aplicado ao fechamento, cada fechamento aqui, ele vai pegar os últimos 14 períodos, vai fazer um cálculo aplicado ao fechamento da vela aqui, beleza? Close, fechamento, e ele vai desenhar o RSI para a gente. E a gente vai pegar também a média de preço. Tá? Ele vai pegar os últimos 14 candles e vai fazer uma média de preço, que é o median price, vai fazer uma média de preço para a gente, para que venha modificar também um pouquinho. Também RSI em 14, você pode colocar em 5, 10, 13, pode mostrar um pouquinho diferente. Quanto menor, ele vai mostrar um pouquinho as linhas mais para cima e mais para baixo. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar o close e o median price em 14. Pode colocar 21, vai ficar um pouquinho mais difícil de achar entradas. Colocar 13, vai surgir mais entradas, mas a gente vai deixar 14 porque a gente é aquele cara conservador. Vou colocar ele em median price aqui e tá aí, ó, desenhado RSI. Tu pode ver que a linha mudou, foi um pouquinho mais para cima, ficou um pouquinho mais bonitinha, né? Um pouquinho mais desenhado. Se quiser colocar aí, testar outras configurações, não tem problema. Como é que a gente vai realizar as nossas operações? As pessoas... uma questão importante, já esquecendo aqui, pode pegar e excluir essas linhas aqui, ó, esses níveis, tu pode remover todos eles e deixa o RSI somente assim, tá? Deixa o RSI desse jeitinho aqui, ó, só essa linha aqui mostrando pra gente. Não precisa aquelas linhas para mostrar, tá na região de 80, 70, vou vender. Não, somente essas linhas aí. Deixa o RSI desse jeito, medium price 14, e fica desse jeito aí que você vai conseguir entender perfeitamente a estratégia. Vamos lá. Como é que a gente vai identificar as entradas? Muitas pessoas, quando chegam aqui, como eu já disse, vai vender e vai comprar. E muitas pessoas, quando o RSI faz isso aqui, ó, ele sobe, aí está aqui a zona de 70, né? Ó. Vamos dizer que está aqui a zona de 70. O RSI sobe. Quando o RSI sai dessa zona, muita gente vende aqui quando ele sai dessa zona de 70. Mas a gente não vai fazer isso, tá? A nossa estratégia é seguir tendência, tá? E o RSI mostra isso de forma muito clara para a gente. Para isso, a gente também não precisa do gráfico de velas, tá? A gente não precisa do gráfico de velas. Se o nosso objetivo é seguir tendências, a gente não vai precisar seguir o martelo, não vai precisar seguir o spin top, não vai precisar seguir nada de nenhum padrão de venda que não vai interessar para a gente. Mas está dando um spin top, eu não vou vender. Não interessa para a gente, tá? Nesse momento, isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é o que o RSI vai dizer e depois as demais análises. Então, tu pode mudar o seu gráfico e deixar ele somente assim, ó.
gráfico de linha. Deixa eu mudar a configuração aqui. É que eu uso outro computador. E vamos colocar essa linha aqui na cor preta. Deixa a linha aqui. E é o que interessa para a gente. Somente essas linhas aqui. Beleza? A linha do RSI e a linha de preço aqui. Beleza? A linha de preço vai mostrar para a gente também o preço de fechamento. Beleza? Vai mostrar para a gente também o preço de fechamento. Vamos lá. O que a gente tem que identificar? A gente tem que identificar uma tendência. Como a gente vai identificar uma tendência? A tendência de alta era formada assim. Todo mundo, creio que já deve saber, mas eu vou explicar o conceito de uma tendência de alta. O conceito de uma tendência de alta é aquele conceito que vai fazer topos e fundos cada vez mais altos, né? Mais altos que o topo anterior. Muitas pessoas dizem daí vai fazer lá aquela questão das ondas de Elliott, vai contar as ondas, mas o que interessa para a gente é o seguinte: a tendência de alta é dessa forma, topos e fundos cada vez mais altos. Como é que a gente vai entrar? Beleza? A gente vai utilizar não a linha de tendência aqui no gráfico. A gente não vai utilizar essa linha de tendência aqui. Porque para muitos, quando tocasse aqui na linha de tendência, esse sistema, tá? Outro sistema pode utilizar, mas nesse sistema a gente não vai utilizar. Quando para muitos toca na linha de tendência, eles realizam uma compra, ou fecha em cima da linha de tendência, realiza uma compra. Mas a nossa linha de tendência que a gente vai procurar, tá? A nossa, deixa eu só remover todas aqui. Opa, a nossa linha de tendência que a gente vai procurar vai ser uma linha de tendência no RSI. Agora ficou interessante. Porque como assim, Eliel? Deixa eu só mudar de quarto e colocar o euro-dólar aqui. A nossa linha de tendência, a gente vai procurar no RSI. Ele mostra isso perfeitamente. Muitos vão falar, é divergência, Eliel. Não, não é divergência. Divergência é quando o preço está caindo e o indicador está subindo. O que a gente vai fazer é acompanhar o preço. O preço vai subindo e o indicador subindo. E você vai ver que isso funciona perfeitamente. Ó, aqui a gente tem uma linha de tendência rompida. Veja só. A gente tem uma linha de tendência rompida. Mas aqui embaixo, a gente já viu o seguinte. O início de uma linha de tendência. Ó, a gente já viu o seguinte. O início de uma linha de tendência. Aqui. Peraí. Não quer duplicar. A gente vê aqui. Peraí. Agora foi. Aqui e aqui. Você vê o terceiro toque? Aqui. Então, a gente vê que a linha de tendência de baixa, ela foi quebrada nesse ponto aqui, tá? Ela foi quebrada nesse ponto aqui. O RSI foi, o preço também foi. Subiu, caiu. E aqui embaixo, acompanha o preço subindo, indicador subindo. No terceiro toque no RSI, você não ia fazer nada. Que movimento você vai esperar? Você vai esperar que o RSI ele faça assim, ó, ele sobe. Você vai esperar o terceiro toque. Quando ele tocar aqui, opa, tocou a linha de tendência. Você espera que, como é uma vela diária, é um gráfico diário, você vai esperar que feche o diário. Quando o diário fechar, tu vai esperar que o RSI faça um movimento de alta, não um movimento de baixa. O RSI não pode quebrar essa linha de tendência de alta. Ele não pode quebrar essa linha de tendência de alta. Ele tem que seguir subindo, não para baixo. Quando a próxima fechamento do diário acontecer e o RSI não fechou abaixo dessa linha, ele fechou acima, é o momento que você vai realizar a sua compra. Beleza? É o momento que você vai realizar a sua compra. Isso aí. É o momento que você vai realizar a sua compra. Que seria nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, você realizaria a sua compra. Beleza? Somente seguindo o conceito aqui no RSI. Onde que eu fecharia a minha compra? Em que momento eu fecharia a minha compra? Veja só. O mercado, você entrou comprado aqui. Ó, aqui nesse ponto. Ele caiu. Deixa eu aproximar um pouco. Ó, você entrou comprado nesse ponto aqui. Ele veio a cair quantos pontos? 800 e alguma coisa. Beleza? E ele subiu. Ele subiu 2.844 pontos, que foi esse ponto mais alto aqui, ó. Esse ponto mais alto aqui, ele subiu 2.884 pontos. Em que momento você vai fechar?
Você tem duas oportunidades para fechar a sua ordem. Com 1.000 pontos de take, que é aquele cara super conservador, 1.000 pontos de take, ou quando o RSI vira quebrar essa linha de tendência. Quando o RSI vira quebrar essa linha de tendência de alta, que seria nesse ponto aqui. Mas nesse caso, você ficaria no 0 a 0. Então, ou você fecha com 1.000 pontos de take, ou você fecha quando o RSI vira a quebrar essa linha ali de tendência. Tá? Eu sou um cara super conservador, eu fecho com 1.000 pontos. Deu 1.000 pontos, eu fecho e acabou. Claro, seguindo aquele conceito, o semanal está como? Tendência de alta, o USD, né? O mensal está como? Tendência de alta. Beleza. Diário, tendência de alta no RSI. Eu também faço a mesma coisa. Realizo a minha compra a favor da tendência. Agora, se tu fosse aquele cara que tem uma visão melhor, você ia ver que se você tivesse seguido da seguinte forma, quando ele deu aqui um toque, aqui outro, você poderia ter pego toda essa subida aqui. Tá? Ele teria quebrado aqui, né? A linha de tendência teria quebrado aqui. Você teria pegado todo esse movimento de alta. Caso contrário, você poderia ter fechado em 1.000 pontos. 1.000 pontos, acabou, fechou. Vai ao seu critério. E como que eu vou estopar a minha operação se eu não utilizo stop? Aí que tá. Haverá momentos que tu vai entrar numa ordem, tá? A gente vai entrar numa ordem e você entrou na ordem hoje, amanhã ela vem, bum, quebra a linha do RSI. Por quebrar, fechar o diário. Fechou abaixo da linha do RSI, quer dizer que aquela tendência já não existe mais, né? Aquela tendência acabou. Você pode fechar a operação, pode estopar no dedo. Beleza? Vai estopar no dedo, acabou. Parte para a próxima. Se não quebrar, continuar dando mesmo, está subindo, caindo, subindo, caindo. Não fechou abaixo da linha do RSI, deixa a ordem aberta. A partir do momento que ela fecha abaixo ali, daquela linha de tendência que você traçou com a linha do RSI, você fecha a tua ordem e estopa ela no dedo. Beleza? Ah, Eliel, mas então eu posso fechar uma operação uma vez por 800 pontos. Pode haver que alguma vez pode fechar uma operação com muitos pontos negativos, mas não vai passar de 1.000. 1.000, 1.500 não vai passar disso. Tá? Sempre trabalhando nessa questão. Vamos lá? Beleza. Conseguiram entender perfeitamente essa questão do RSI? Para muitos, mas utilizar o RSI para realizar swing trade, realizar o RSI para fazer isso, para fazer aquilo. Vamos lá. Algo que aconteceu nos últimos dias, né, que é aquela questão. Ó. A gente tinha uma linha de tendência de baixa, né, ó, não deu o terceiro toque de venda, é um sistema que dá poucas entradas, e a gente tem o quê? A linha de tendência de alta, né? Terceiro toque aonde? Terceiro toque bem aqui, ó. Ele veio bem aqui, né? Não fechou abaixo e fez aquele movimento de alta que todo mundo ficou assustado, que todo mundo ficou porque o EURST está subindo muito, porque o EURST está indo tão alto, estava em 1,19, agora já está quase em 1,25, aquilo. Simplesmente porque não, a tendência no mensal era de alta, a tendência no mensal era de alta, no diário a tendência também vai ser de alta. E é o que aconteceu. Ele subiu e foi. Por isso que, se você perceber aqui, tá? Se você perceber aqui, pessoal, ele teve um momento de queda. 800 pontos. Se você tivesse um stop de 500, você ia estopar e o preço ia seguir ao seu favor. Tá? Você ia estopar e o preço ia continuar seguindo a operação. Então, por isso que a gente não vai utilizar o stop. A gente vai estopar a operação no dedo quando ela quebrar a linha de tendência no RSI. Quando ela quebrar a linha de tendência no RSI, é o momento que a gente vai realizar o stop da nossa operação. Tá? Você não vai precisar ficar traçando linhas aqui no gráfico, linha de tendência aqui no gráfico, procurar por canal. Você não vai precisar fazer isso, tá? Traçando suporte e resistência, adivinhando topos e fundos. Tá no topo histórico, tá no fundo histórico, vou entrar vendido agora. Tá no suporte, tá na região tal, tá na região qual, tá na região ali de venda, na região de compra. Cruzou a média. Apareceu um fractal ali. Tô seguindo o parabólico. Não, você não vai precisar disso. A única coisa que você vai precisar é caçar tendências aí no RSI dessa forma, seguindo no gráfico ali. Você também não precisa, por isso que eu disse, coloca o gráfico de linha
Porque você não precisa ficar ali, mas apareceu um martelo. Pouco interessa para a gente se aparecer um martelo. Se você opera através do Price Action, eu também opero através do Price Action e outra conta. Mas a aula de hoje, o objetivo é se unir com essa estratégia. Então, para a gente, nessa estratégia, não vai interessar se a gente vai começar com pin-bar, com martelo, com estocástico. Não vai interessar para a gente, porque isso aí são coisas que pode ser usada para ir buscar um estoque no pessoal. Beleza? Então, para a gente não interessa. O que vai interessar para a gente mesmo é medir a volatilidade através do RSI. O RSI mostra isso perfeitamente para a gente. O Ronaldo falou que ele usa um trading. Pode utilizar, mas tem aquela questão assim, né, Ronaldo? Veja só, que muitas vezes pode acontecer que você está lá, por exemplo, na operação com 1.500 pontos. Um exemplo, já me aconteceu isso, quando eu usava o Daily Stop. 1.500 pontos. E aí, 1.500 pontos positivo, o mercado vem e tu tá com o Daily Stop lá em 500, ele estopa no lucro, claro, ele estopa no lucro e ele volta a seguir lá a tendência principal, ele volta a seguir a tendência principal, que é a tendência de alta, ele vai embora seguindo, né? E aí você ficou lá na metade do caminho. Por essa situação que eu não utilizo o trade. Ou é take ou eu stop no dedo, beleza? Ele é o ES divergência? Não. Divergência é diferente. Já vou explicar como a gente pode utilizar a divergência. Tá? Então tá. Isso é seguir tendências. Trade follow, seguir tendências. Pessoal, você pode fazer também de uma forma diferente. É uma forma mais arrojada. Se a tendência no mensal é de alta, vê que a tendência é de alta no mensal, né? No EURUSD. Se a tendência no EURUSD é de alta, você pode procurar uma entrada no diário de compra e só sair dessa entrada quando a linha de tendência no mensal quebrar. Aí é muito arrojado, porque daí tu vai estar fazendo um position já. Pode carregar a sua posição por muitos tempos. Por muitos dias tu vai carregar essa posição em meses, quem sabe anos carregando uma posição. Que vai demorar para quebrar. Claro que também tu pode pegar 10, 20, 30 mil pontos, mas pode demorar de um ano. Mas... eu entendi, Marcelo. Entendi. Já te respondo. Espera aí. Mas vai de cada um. Eu prefiro pegar aí de grãozinho em grãozinho, pegando 1.000 pontos, que é quase que garantido ali. Nada é garantido, eu posso levar do estoque, mas que eu vou pegar os meus 1.000 pontos aí todos os meses e trabalhando dentro da minha porcentagem de conta, dentro da conta, beleza? Não, eu pergunto se é uma divergência. É uma divergência para saber se a divergência perde relevância no swing. É uma questão complicada. Por que é uma questão complicada, Marcelo? A gente vai operar, seguir tendências, né? Veja só, muitas pessoas gostam de pegar movimentos contra a tendência. Fazer vendas, né? A tendência de alta está fazendo venda, a tendência de baixa está fazendo compra. E justamente a divergência é isso. Você fazer operações contra a tendência. Né? Vamos mostrar geralmente, fazer operações contra a tendência, divergências no caso. Né? Então, haverá momentos que pode ficar muito tempo negativo. Entendeu? Pode ficar muito tempo negativo, e aí, porque você está indo contra a tendência. Então, por isso que a divergência no swing perde um pouco a relevância, tá? Ao meu ponto de vista, eu utilizo divergência? Utilizo. Mas aí eu utilizo um pouco diferente daquela gestão, né? Eu utilizo um lote um pouco mais reduzido porque eu sei que eu vou ficar exposto. Porque pode ser que o movimento do mercado dá um estouro a favor da tendência e eu estou vendido. Por exemplo, a tendência de alta, o mercado sobe e eu estou vendido. O exemplo é o EURUSD. O EURUSD eu fiz essa semana uma operação contra a tendência. Tá? Eu peguei 500 pontos lá em H4, tá? Contra a tendência principal. Eu já vamos entrar nessa questão. Contra a tendência principal. Porém, primeiro o mercado andou 1.200 pontos contra a minha ordem. Tá? Por 1.200 pontos, para depois ele vir buscar 500 pontos de take. Tá? Então, essa questão. A divergência vai te deixar um pouco mais exposto. Vamos lá, deixa eu responder as perguntas mais acima. Osmar,
desculpa, para operar no time de 1 hora, eu uso a mesma didática de olhar o semanal. No time de 1 hora, como você disse aí que você chegou atrasado, no time de 1 hora, como eu disse lá no começo, vou explicar para você, é o funcionário da empresa, né? Ele não manda em nada, tá? Se o mensal estiver subindo, tendência de alta de 1 hora, vou fazer tendência de baixa, ele pode até fazer por um tempo, mas ele vai seguir a tendência principal. Então, de 1 hora não vai mudar em nada. Então, siga a tendência do mensal, do semanal e do diário. Siga a tendência, haverá momentos que vai contra a tendência principal, mas na maioria das vezes ele vai seguir a tendência de um time maior. Beleza? Boa noite, Vitor. Vamos lá. Foi o que imaginei. Acho que divergência faz mais sentido em operações mais curtas. Nas mais longas, faz mais sentido proteger mais ainda o capital com margem bem alta, por exemplo. Exatamente, como eu falei, manter a margem acima de 2.500, né? De 2.500%. Sempre acima disso, né? Sempre preservando o seu capital, nunca ficar com ele exposto, beleza? Mas vamos lá. Eu sei que tem pessoas que gostam de operar contra a tendência. Depende da corretora, tá? Mas se tu tiver com 7 ordens abertas, se a tua conta ficar aí 70% negativo, vai dar stop out. Algumas corretoras, se ficar 30% negativo do valor da tua conta ali, vai dar stop out. Então, por isso, preservar sempre a margem. Quando tu vê que está dando 2.500% de margem, está vindo para 2.000, tu vai ter que sacrificar alguma ordem, tá? Vai ter que sacrificar alguma ordem para liberar margem, entendeu? Para deixar um pouco mais de margem para você não vir perder. Tá? Como ninguém aqui é rico para ficar colocando saldo na conta, para ficar recarregando sempre para ter margem, não. Então, quando tu vê que tá com 5 ordens abertas, todas elas negativas, tá? E a margem está abaixo de 2.000%, uma ordem tu vai ter que fechar para liberar a margem, entendeu? Mas isso é difícil acontecer, tá? Só se tu fizer tudo o contrário. Eu sou daquela questão assim, você sabe, se foi meu aluno, eu sou daquela questão assim, que seguir sempre a tendência, haverá momentos que você vai ficar negativo, tá? Haverá momentos, mas esses momentos vão passar porque o mercado ele vai seguir a tendência principal. Geralmente, se tu vai ficar muito negativo, se tu for contra a tendência. É o mesmo caso, eu conheço pessoas, que estão vendidas em 1,19 no euro SD e não quer fechar. Não quer fechar por quê? Porque acha que o mercado vai reverter, vai voltar. Mas a gente tem que entender que a tendência principal do euro SD é de alta. E enquanto ele não fechar essa tendência de alta no mensal, ela não iniciar uma tendência de baixa, ele não vai parar de subir. Pode fazer o padrão que for, em H4, H1, ele vai sempre subir, porque a tendência no mensal é essa. Então não tem aquele medo de que tu vai dar stop out na tua conta, porque tu vai estar seguindo a tendência. Tá? Tu vai estar indo a favor da tendência. Se tu for contra, vai ter essa questão. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Falar aquela questão rápida de quem gosta de operar aí contra a tendência. E aí, vou falar aí de divergência, então, para entender um pouco aí a questão de divergência. Para ir contra a tendência, tá? Eu não recomendo muito, deixa eu remover todas aqui. Eu não recomendo muito, mas para quem quiser arriscar, tá? Não vejo nenhum problema nisso. Beleza? Beleza, show de bola. Vamos lá. O que é uma divergência? Uma divergência é o seguinte: o preço está caindo, como é o exemplo aqui, ó. O preço está caindo. Só que o RSI, ele está iniciando um movimento de alta. Tá? O preço está caindo, mas o RSI está iniciando um movimento de alta. Ó. O preço caindo, o RSI está iniciando um movimento de alta. Isso é uma divergência. Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, veja só. Ele ainda foi a favor da tendência do principal, tendência do mensal. Ele ainda foi a favor da tendência do mensal. Beleza? Isso aqui era somente uma retração. Mas haverá momentos que, em vez dele ele fazer o que o RSI manda, que era para subir, ele vai continuar caindo. Beleza? Deixa eu ver.
Existe um stop limit para o swing trade? Existe uma forma de avaliar mais a assertividade para verificar uma nova tendência, indo contra nossa entrada? Como eu disse, o nosso stop vai ser quando o RSI quebrar a linha de tendência, tá? Ali é o nosso limite. Não tem por que daí eu ir contra essa linha de tendência, tá? Quebrou aquela linha de tendência, não tem mais por que eu acreditar nela, porque ela já foi quebrada. Então ali é o meu limite. Se eu for além dali, é por minha conta e risco, entendeu? Porque eu sei que não tem mais motivo para ficar naquela operação. Beleza? Ali é o meu limite. Boa noite, Bruno. Veja só, então isso seria uma divergência. O preço caindo e o indicador subindo. E onde que você entraria? Você entraria contra a tendência. No caso aqui, foi uma entrada a favor, mas há casos que vai ser contra a tendência. Você entraria na mesma coisa, no terceiro toque, quando ele faz aquele movimento de alta, para confirmar que houve um toque. Aqui já entraria naquela questão, né, da tendência principal. Mas isso seria uma divergência. O preço está caindo, mas o indicador está subindo. Beleza? Caindo, indicador subindo. Uma simples divergência. Vai haver momentos que o preço está subindo e o indicador está caindo. Como é o exemplo aqui, ó. O preço está subindo, lá no gráfico, o preço está subindo, mas o indicador aqui está caindo. Quer dizer o quê? Que pode sim haver uma reversão, né? Houve sim uma queda, a tendência principal era de alta, a tendência subindo, o indicador também subindo, mas naquele momento ele indicou que estava havendo uma divergência de preço. O RSI já estava caindo. Só que a gente tem que entender o seguinte, como eu disse, o RSI ele é um indicador de força relativa do preço. Ele mede a volatilidade, ele mede a força dos movimentos. Ele não é um indicador que vai mostrar a direção do gráfico. Tá? Ele não é um indicador que vai mostrar a direção do gráfico. Se o RSI está subindo, não quer dizer que o preço tem que estar subindo. Entendeu? O RSI está caindo, não quer dizer que o preço tem que cair, porque ele é um indicador de volatilidade. Entendeu? Ele não vai mostrar, mas o preço está subindo e o RSI está caindo. É normal acontecer isso, porque ele é um indicador de força relativa, ele não é um indicador que vai mostrar o que está acontecendo no gráfico. Entendeu? Como você vê aqui, o indicador, o mercado subindo, mas o indicador estava caindo. Por quê? Porque ele já estava indicando para a gente que podia haver uma queda, então, uma volatilidade baixa. Podia acontecer que os compradores estavam saindo da jogada para entrar os vendedores. Então, Osmar, a aula vai ficar gravada, cara. Vai ficar gravada. Eu vou passar por cima novamente agora, dar uma passada por cima, tá? Fica tranquilo. Sexta-feira eu já, até sexta-feira já, máximo, até semana que vem está disponível, você vai conseguir acessar. Mas eu vou passar por cima, entendeu? Deixa eu só acabar essa parte aqui, senão, vamos lá. Veja só, então, haverá momentos, subindo o indicador caindo, beleza? Isso é tendência. Mas a gente que é seguidor de tendência, não interessa isso para a gente. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas o nosso objetivo é sempre a favor da tendência. Uma questão importante: poucas entradas, pouquíssimas entradas por mês. Esse mês de março, eu fiz 5 horas, tá? EURUSD e USDJP. Eu estou com 2 horas abertas no momento, mas faz parte aí do mesmo sistema, só que em H4. Então, estou com 2 horas abertas. Nesse momento, o EURUSD e no SDJP, que é o EURUSD comprado, o SDJP lá em 107 vendido. Beleza? Então, dá pouquíssimas entradas. Beleza? Dá pouquíssimas entradas. Eu passei o básico do RSI. Isso aqui é o básico, qualquer um deveria saber, mas no Brasil isso aqui está pouco difundido. Mas você pode acrescentar mais. Quem quiser utilizar com análise gráfica, tipo, vou para essa linha de tendência, fazer um canal, fique à vontade. No meu ver, não me interessa. Somente eu traçando a linha de tendência no RSI, seguindo a tendência principal, já é suficiente para mim. Mas fique a favor. E uma dica: não tente adivinhar topo, nem fundo. Tá? Chegou no topo, vai cair. Não é obrigação ele chegar no topo e cair. O preço não é obrigação chegar nesse topo aqui e cair. E muito menos a obrigação dele chegar nesse topo ali, rompeu, voltar como fundo e subir. Não é obrigação. Então, siga sempre a tendência. Não tenta adivinhar a reversão do preço. Siga a tendência principal, não tenta adivinhar quando a tendência vai mudar. Tá? Continue seguindo sempre a tendência. Beleza? Eu vou recapitular por cima, tá? Vou recapitular por cima para o pessoal entender, que o pessoal que chegou mais atrasado. Vamos lá.
Veja só, a gente vai utilizar da seguinte maneira, para vocês entenderem novamente. Ó. A gente vai utilizar o mensal, o semanal e o diário. Esses 3 pares são os donos da empresa, os donos do par, beleza? O mensal vai mostrar a tendência principal do par, que é o que interessa para a gente. Se o mensal estiver em alta, é de obrigação o semanal também está em alta. Tá? Se o semanal estiver em baixa, a gente não descarta esse par já de começo, beleza? Descarta ele. Se ele estiver em alta, o mensal estiver em alta, o diário estiver em alta, você vai abrir operações, beleza? Você vai abrir operações. Aí, Léo, e se não surgir oportunidades no diário? Aí você pode pular para o H4, pode sim ir no H4 e procurar por oportunidades. Só que se no diário tu pega 1.000 pontos por entrada, em H4 você vai buscar somente 500 pontos, beleza? Sempre o seguinte, se um desses times, desses 3 times principais, tiver uma tendência oposta, dois estiver em alta e um estiver em baixo, você não entra nesse par, tá? Sempre a favor da tendência. A gente vai abrir a cada $1.000 0,03 de lote. A cada $1.000 a gente vai abrir 0,03 de lote. Não passando de 5 ordens, tá? Não passando de 5 ordens, beleza? Deixando a margem sempre acima de 2.500, perdão. Sempre acima de 2.500%. Se abaixar um pouco, a gente tem que sacrificar uma ordem nossa para que venha liberar mais margens, tá? Sempre 0,03, não passando disso, tá? Não pode passar disso, beleza? E aí a gente vai buscar procurar linhas de tendência no RSI. Como eu disse antes, não interessa o gráfico de velas para a gente, não interessa, perdão, o gráfico de barras para a gente, o que interessa é o gráfico de linhas. Por que o gráfico de linhas? Porque a gente só quer ver mais difundida linha de tendência que não é RSI. Então, eu vou ficar olhando se tem um spin top, um martelo, uma resistência, um suporte lá. Não, não interessa. Então, deixa no gráfico de linha para que isso não venha atrapalhar na hora de você abrir a sua entrada, beleza? Então, seguindo o RSI, se no mensal estiver em alta, como eu disse, o RSI está em alta, no semanal também está em alta, né? E uma alta bem bonita, ó, linha de tendência bem clara no semanal de alta. No diário, a gente também vai procurar por entradas de compra, né? E para quem diz, você vai traçar linhas de tendência. Se você não achar uma entrada de compra no diário, aí sim você pode ir para H4 e procurar por odds de compra, beleza? Buscando 500 pontos. Mas o nosso foco é o diário. H4 é mais para quem quiser arriscar, beleza? Então é isso, pessoal. Isso que eu tinha que passar para vocês, recapitulei todo. É bem simples, tá? Não tem segredo, não tem achei de 9 horas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como eu disse, há pessoas que fazem isso em forma de planilha, fazem diversas coisas, mas vamos trabalhar da forma simples, tá? Muitos dizem, o RSI é manipulado, o RSI ali da corretora é manipulado. Não, é RSI normal, é a mesma coisa. Utilizando dessa forma, você vai ter o mesmo resultado se tu fizesse numa planilha, beleza? Dessa forma, dá ótimos resultados, buscando aquela porcentagem que eu falei, né? 5, 10, 15, o máximo 20% ao mês. Quem sabe, num mês que não tiver entrada, você vai ter que se contentar com um pouco. O objetivo aqui, né? Pensa comigo. Quantos que o Tesouro Direto, a poupança rende em 10 anos, né? Quanto que rende? 10%? 50%? Dobra o capital? Eu não sei, né? Mas quantos que pode render se você ficar buscando 5% todos os meses do Forex, 5, 10% em 10 anos, começando com um capital de 1.000, né? Vai lá e faz essa projeção, daí quase 200 mil, né? Claro que é uma projeção base, né? Por juros compostos, mas se tu fizer 1.000 em 10 anos, transformar em 20 mil, cara, considera já um vencedor aí no mercado, tá? Considera-se um vencedor no mercado. O importante do swing trade não é buscar ficar dobrando capital toda semana, todo mês. O objetivo é buscar pouco, mas todos os meses você conseguir pegar esse pouco do mercado, tá? Não ficar todo dia ali se estressando, gastando energia. Eu sei que eu opero em day trade algumas vezes, mas eu estou abandonando já, indo somente agora para o swing. É cansativo, Você fica muitas vezes eufórico, ali tu fica horas na frente do PC para procurar uma entrada, e swing não, você abriu,
acabou, abriu lá às 6 horas da tarde, pode fazer o que tu quiser e só volta no outro dia para olhar se bateu o take ou se vai abrir outra ordem, beleza? É bem tranquilo. Tu não vai se ficar exposto. Quando eu falo exposto, assim, tu não vai ficar muito exposto no mercado, né? Ficar abrindo ordens sem parar. Mas é isso. Cada um tem o seu sistema, cada um segue o seu sistema. E lembrando que todo sistema funciona. Todo sistema funciona desde que tu use uma gestão de risco. E o mais importante, o que vale não é a estratégia. O que vale é o emocional. Muitas vezes o cara não aguenta ficar negativo. Eu não aguento ficar mil. Eu conheço gente que não aguenta ficar 1000 pontos negativos. E já começa a ter um chilique, né? Nervoso. Então é o emocional que está trabalhando. O cara nunca vai conseguir ter sucesso nessa estratégia, porque ele não aguenta ficar negativo. Então, o mais importante é você ter paciência, se dedicar. Ficou negativo? Não, tá bom, estou seguindo a minha estratégia. Se fechar ali abaixo da linha do RSI, eu fecho. Se continuar subindo, beleza, não importa. Siga a estratégia. Lembra que isso aqui é como uma empresa. O mercado é como uma empresa, tá? A gente tem que seguir tudo à risca, todo pontinho certo, para que no final a gente venha fechar positivo e que essa porcentagem como o nosso salário, né? A gente receber essa porcentagem como o salário. É um investimento, envolve riscos e a gente tem que estar ciente desses riscos. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Ficou com alguma dúvida aí restante? Em breve já vai estar isso aí no YouTube. Você pode ver quantas vezes você quiser. Pode me procurar. Eu estou vendo uma entrada, confirma, eu vou olhar, a gente vai confirmar. E junto a gente pode ir vendo possíveis entradas. Só me chamar lá no Facebook, beleza? Qualquer dúvida, contata, tanto eu como a Penel, e aí a gente consegue lhe responder, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Sim, Osmar, eu opero utilizando Fibonacci, só que em outra conta, com a estratégia determinada. Eu tenho algumas contas e cada conta tem um objetivo, beleza? Essa conta é para operar com RSI Swing Trade, essa conta é para isso, essa conta é para aquilo, beleza? É nóis. Quem precisar, só chamar, que aí a gente vai estar lhe auxiliando, beleza? Um abraço, é nóis e até mais.